Confirmado. Muito bem. Aqui, esse artigo, aqui, a verdade sobre o MH370, Malaysia Airlines, pode mudar o mundo. A verdade sobre o que aconteceu nesse fatídico dia, que foi em 2014, eu vou confirmar aqui com vocês no artigo, do sumiço do Boeing MH370 pode alavancar a divulgação a nível mundial. Porque este fato, meus amigos, além de divulgar as tecnologias exóticas, tem a capacidade, tem o potencial de desmascarar toda a Deep State numa única tacada. Então isso aqui realmente tem um potencial fabuloso. Isso aqui seria uma grande tacada da Aliança da Terra. Esse artigo fornece uma atualização oportuna sobre evidências recentes sobre o que realmente aconteceu no voo MH370 e a conexão com portais extraterrestres. Mark Domizio, que foi entrevistado 2 vezes no canal do Dr. Michael Salla, afirma que a base de Diego Garcia, que fica situada no Oceano Índico, aonde o Tony Rodrigues esteve lá, onde o Mark Domizio esteve lá, aonde o almirante Rico Botta esteve presente também na década de 40, liderando uma equipe de espionagem no Bigodinho. Então dali foi o ponto de encontro aonde os espiões, que eram liderados pelo almirante Rico Botta, se dirigiram para a Alemanha do Bigodinho durante o segundo confronto mundial, aonde eles constataram no relatório oficial que os alemães tinham um pacto com os draconianos, com os reptilianos, falaram da Maria Orsic em companhia, que era uma grande médium da sociedade vril, que teve contato com esses extraterrestres, com Aldebaran, que eles tinham desenvolvido tecnologia de antigravidade, brinquedinhos também muito potentes, e que eles eram uma grande ameaça. Esse relatório foi trazido à baila pelo oficial James Forrestal. O James Forrestal fez parte da primeira comitiva, da primeira formação dos Majestic 12. Ok, meus amigos? Depois ele foi cancelado, ele foi tido como um louco, ele ficou num manicômio, depois ele disse que ele se jogou pela janela. Bem convenientemente, né? Depois que ele fez essa declaração. Então é uma grande história. Então essa base de Diego Garcia é um dos maiores mistérios. Oficialmente ela está na mão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, né? Da Inglaterra. Muito bem, para atividades militares. Muito pouca informação a respeito da base de Diego Garcia, que é assim, guardado, todos os seus segredos são guardados a 7 chaves. Quase praticamente não existe acesso, muito pouca informação do que realmente acontece nessa estação militar. Muito bem. Voltando aqui, meus amigos, por exemplo, dando só uma palhinha para vocês, o segundo Tony Rodrigues, a base de Diego Garcia era o local onde os Estados Unidos fornecia insumos, armamentos, insumos em geral, para a frota negra no espaço dos alemães dissidentes da SS, porque tinha um contrato, um acordo que eles realizaram nas costas do Eisenhower em 1954. Então, isso aqui dá para linkar com múltiplas coisas diferentes. A verdade sobre o MH30 pode mudar o mundo. E quem está dizendo isso não é o Dr. Michael Salla. Presta atenção, não é o Dr. Michael Salla, não é o Alex Collier, não é um médium, são pesquisadores. Não é um contatado, não é um médium, são pesquisadores que acreditam sim que os Estados Unidos estejam envolvidos no desaparecimento dessa espaçonave e que estejam escondendo tecnologias exóticas. Fantástico. Aqui pelo Dr. Michael Salla, vamos dar uma olhadinha neste vídeo, tá? Que são as imagens capturadas desse vídeo. Os vídeos vazados. As anomalias detalhadas no relatório oficial de segurança levantavam dúvidas se o desaparecimento foi um acidente trágico ou algo ultra-secreto. A fuga de 2 vídeos feitos por um satélite espião dos Estados Unidos. Então, este avião, o Boeing, a Malaysia Airlines, estava sendo monitorado por um satélite dos Estados Unidos e por um drone americano. Isso não é coincidência. Então,
os Estados Unidos estavam a par do que estava acontecendo. Então, o foco, o satélite, vejam só, além de um drone, o satélite estava monitorando, vigiando um Boeing. Por quê? Essa é uma grande pergunta, porque, por certo, eles sabiam que ia acontecer. O MQIC Gray English, se for real, dá-nos uma prova fumegante de que há mais coisas em andamento do que apenas um avião de passageiros desaparecido. Então, nesse vídeo, meus amigos, que foi vazado aqui, tá? Olha só. 3 orbs estavam ali sitiando o Boeing. É, exatamente isso. 3 orbs estavam ali sitiando, fazendo ali, dando voltas em torno do Boeing. Deve ter sido apavorante para os passageiros e para o piloto. Continuando. Os vídeos atribuídos aqui nas ilhas Nicobar mostram 3 esferas circulando o que se presume ser um avião MH370. O Malaysia Airlines. Em um padrão preciso, vemos trilhas na frente das esferas indicando de tecnologia gravitacional avançada. Temos então a visão estoneante do avião desaparecendo em um choque. No momento ele está lá e no momento seguinte ele se foi. E de repente, meus amigos, o avião desaparece do nada num portal. E isso tudo foi gravado em vídeo, só que são imagens reais. Tá, meus amigos? Captura de imagens reais. Abre-se um portal e o avião simplesmente desaparece do nada. Impressionante. Primeiramente, ele estava sendo monitorado, sitiado aqui por esses 3 orbs. Lembrando que um satélite estava apontado para ele e também um drone dos Estados Unidos. Então, se ia acontecer alguma coisa, eles sabiam que alguma coisa iria acontecer, eles estavam aguardando por isso e estavam monitorando. Ashton e outros pesquisadores, inclusive eu, quem escreveu o artigo, e o artigo aqui é da Caroline Brooklart, muito bem, Caroline, muito bem, Caroline, vou chamar de Caroline, estão convencidos de que todos os aspectos do vídeo são reais, por vários motivos, abordados com mais profundidade nesse artigo complementar. Em termos gerais, parecem ser gravações de tela direta feitas por alguém, que se acredita ser o tenente-comandante Edward Lin, conectado ao banco de dados de espionagem dos Estados Unidos via Citrix. O operador move a tela para manter os objetos à vista, mostrando a intenção de capturar e compartilhar esse evento incrível. Além disso, a partir de vazamentos anteriores de vídeo de satélites, sabemos que existem capacidade para vídeos de satélites na resolução observada. Os pesquisadores conseguiram identificar um par de satélites espiões, um par, então era mais de um, no local certo, na hora certa, com a carga certa para gravar o vídeo. O par de satélites USA-229. Então isso não é coincidência, isso foi feito deliberadamente. Os vídeos nos dizem que pelo menos um satélite foi direcionado ao avião e o evento estava acontecendo. O mesmo acontece com o drone, que deve ter estado estacionado nas proximidades e ter sido avisado o suficiente para ser implantado a tempo de testemunhar o evento. Não está claro se o satélite detectou o objeto primeiro ou se o satélite foi apontado propositalmente na direção para capturá-lo. Presumivelmente, o drone foi despachado devido ao conhecimento prévio de algum evento ocorrendo naquele local, ou estava rastreando o avião quando ele saiu do curso. Qualquer que fosse a sequência da descoberta, a localização do avião era conhecida e estava sendo rastreada. Interessante. Então, a localização era conhecida e estava sendo rastreada mesmo no momento que o avião saiu do seu curso. Então, ele saiu do seu curso normal e mesmo assim, parece que eles já estavam aguardando por isso. Inclusive-se que a narrativa oficial sobre o desaparecimento do MH370 e seu desaparecimento no sul do Oceano Índico é uma mentira. E os Estados Unidos estavam o quê? Observando. Embora seja alucinante ver um objeto desaparecer em um choque, a física teórica diz que é possível. Com o que entendemos atualmente sobre os buracos de minhoca e reino quântico, o teletransporte é um fenômeno real, que pode ser explicado. Ashton aponta alguns artigos científicos que apoiam essa tecnologia. Além disso, o testemunho do denunciante, como fornecido por David Grush no Congresso dos Estados Unidos recentemente, alegou a existência de um programa secreto de engenharia reversa dos Estados Unidos
para recriar tecnologias alienígenas, das quais pode ser uma. Décadas de avistamento de OVNIs também apoiam a ideia de que estamos sendo visitados por civilizações avançadas com tecnologia que ultrapassem muito as nossas atuais capacidades comerciais. Assim, a tecnologia de teletransporte, ou qualquer que seja a terminologia precisa, não é tão absurda como poderíamos pensar. Impressionante isso, meus amigos. Também é curioso que 20 funcionários da antiga Freescale Semiconductor, agora NXP Semicondutores, estiveram a bordo do MH370, viajando para Pequim Semicondutores, que é algo muito importante para a economia do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. As teorias do porquê. Mesmo que aceitemos que o MH370 foi teletransportado para um local diferente, ainda não sabemos o porquê ou para onde. Embora, presta atenção nessa parte, embora a base militar americana de Diego Garcia seja um ótimo candidato. Meus amigos, isso aqui é de arrepiar. Sabe por que isso é de arrepiar? Porque isso corrobora com a informação do Mark Domizio. Aí as pessoas, pessoa que é cética, não, ele é doido, ele é maluco. Não, olha só, meus amigos, a verdade vindo à tona. 4 razões plausíveis para implantar essa tecnologia são espionagem, resgate, teste, intervenção alienígena. O MH370 representa uma revelação em uma escala insondável. Ao descobrir a verdade sobre o MH370, potencialmente descobrimos as mentiras que governaram o nosso mundo. Presta atenção, meus amigos investigadores. Quando isso for elucidado, todas as mentiras que nos contaram serão desmascaradas. Cairão todas as máscaras. E o nosso mundo, e acendemos a promessa de um futuro melhor. Fantástico, a promessa de um futuro melhor. Vamos linkar aqui com a informação do Mark Domizio. Nova varredura do fundo do mar não encontra nenhum rastro do voo MH370, que ocorreu no dia 14 de março de 2014, este desaparecimento. Mark Domizio, que está na tela aqui para vocês, afirma: eu estava no sumiço do Boeing 777 da Malaysia Airlines, em 2014. Eu era um dos passageiros. Só resumindo aqui a história do Mark Domizio, para quem não conhece, o Mark Domizio, ele foi recrutado pelo Serviço Secreto Espacial, aonde ele fez parte do MK, e ele se tornou um super soldado lá na base de Diego Garcia, subterrâneo, no subterrâneo da base de Diego Garcia, e ali ele foi escravo de reptilianos e draconianos, e foi barbarizado por eles. E ele se tornou um eliminador de pessoas, programado. Aliás, a sua alma foi fragmentada em vários clones diferentes, e ele teve que fazer várias atrocidades. Ele estava neste avião, ele sequestrou o avião, por isso que o avião mudou de rota. Essas naves que estavam ali circulando, sondando o avião, eram do Serviço Secreto Espacial dos Estados Unidos, estavam dando suporte para essa operação. Eles abriram um portal, porque eles têm essa tecnologia, e desse portal, o avião, para não deixar pista nenhuma, reapareceu, se teletransportou na base de Diego Garcia. E ali ele queria eliminar uma pessoa, esse era o objetivo, acabar os escuros, que tinha um disco rígido, queria comprometer todas as corporações do mundo, BlackRock, Wall Street e afins. E o Mark Domizio teve que eliminar essa pessoa, e para não ter testemunhas, segundo o seu depoimento do Mark Domizio, eles tiveram que cancelar todos, que eram 200 mais ou menos, era 200 passageiros, todos eles foram cancelados. Aliás, ele disse que ele não aguentou falar, ele passou mal, aliás, ele disse que tem muita culpa, apesar de ser o MK, né, e muito arrependimento, remorso, tudo que aconteceu. Tanto é que ele foi convidado para fazer novas entrevistas, ele não faz mais entrevistas, ele está muito perturbado, mas, independente disso, meus amigos, denota que, por certo, isso é verdade, e investigadores independentes estão chegando muito próximo dessa conclusão. Quando eu li esse relatório que o Michael Salla apresentou, eu fiquei arrepiado, porque isso, de fato, meus amigos, tem o potencial, agora vocês compreenderam,
tem o potencial de revelar todas as tecnologias que foram suprimidas ao longo da história e, ao mesmo tempo, incriminar provas contundentes para realmente destruir e desfazer e desmascarar todos os escuros, todo esse esquema escuro das dinastias e todas as famílias e todos os crimes que eles cometeram ao longo da história. Então isso aqui é realmente sensacional.